Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de estudos sobre cosmovisão cristã e nessa oportunidade nós vamos discorrer sobre a cosmovisão cristã e a ciência. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos aprofundar um pouco mais essa temática. Em Colossenses capítulo 2 e versículo 3, Paulo escreve se referindo a Jesus Cristo, dizendo: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Lá em Daniel, no capítulo de número 1 e versículo de número 17, a Bíblia nos diz: a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonhos. O conhecimento científico não é algo que fica restrito a um grupo privilegiado de pessoas, a um grupo iluminado. Muito pelo contrário, a habilidade de produzir ciência é uma dádiva divina, é uma dádiva concedida a todos os seres humanos, porque faz parte da graça comum. Então, as habilidades cognitivas que um ser humano possui, elas são frutos de uma dádiva de Deus concedida a cada um de nós. Quando as pessoas rotulam a ciência ou o conhecimento científico como algo negativo e até muitas vezes empurram-no apenas para a esfera secular, os cristãos estão deixando de contribuir de maneira efetiva, direta, para com o avanço da nossa sociedade. Pois fazer uso da inteligência, dos dons e das habilidades cognitivas em prol do avanço científico é também parte do mandato cultural, da nossa missão como cristãos aqui na Terra. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que existem personagens bíblicos que tiveram grande influência no tempo em que eles viveram, pelo fato de serem pessoas amantes do conhecimento científico, amantes da ciência. Vamos pegar o exemplo de Moisés, o exemplo de Daniel e do próprio Salomão. Todos esses homens eram homens que possuíam grandes conhecimentos científicos e nem por isso as suas vidas deixaram de ser instrumentos valiosos para a promoção do bem dos seus respectivos povos, das suas respectivas sociedades e no respectivo tempo em que viveram. Se nós entendermos que a ciência é uma ferramenta que está à disposição do cristão para tornar Deus conhecido e glorificar o nome do Senhor, nós vamos entender também que fazer ciência é parte do chamado do cristão. O primeiro ponto que nós devemos refletir quando tratamos da cosmovisão cristã e da ciência é o fato de que a ciência ela não é neutra em si. Primeiro, nós precisamos entender o que vem a ser ciência. Embora o conceito de ciência seja bastante amplo, etimologicamente, a palavra ciência significa saber. O conceito de ciência implica na aplicação de métodos que visam a objetividade dos conhecimentos produzidos. Então, fazer ciência implica na aplicação de métodos cientificamente testados e validados pela experiência, visando formular, mediante linguagens rigorosas e apropriadas, leis por meio das quais são regidos os fenômenos. Quando nós falamos de ciência, portanto, nós estamos falando de um fazer baseado em métodos rigorosos para a produção de novos conhecimentos, de novas descobertas.
vale chamar a atenção aqui para o fato de que a ciência ela é dividida em vários campos, em várias áreas. Podemos dividir, por exemplo, a ciência em ciências exatas, biológicas, ciências da saúde, ciências sociais aplicadas, ciências agrárias, ciências humanas e assim por diante. Cada uma dessas áreas das ciências segue os seus próprios métodos científicos para a elaboração de novos conhecimentos, com a finalidade de que esses conhecimentos sejam lógicos, objetivos, testados e universalmente válidos. Então, diante desse fato, vale salientar, destacar que foi Deus que capacitou o ser humano a desenvolver o conhecimento científico. Conhecimento científico não é fruto do acaso, muito pelo contrário. O conhecimento científico é fruto das habilidades que Deus concedeu ao ser humano para que fossem utilizadas para melhorar as suas vidas, para conduzir a sua história, para agir e ser no mundo. Observe que em Daniel 1,17, como já lemos, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Isso deixa evidente que a ciência não é um ramo, não é uma área da vida que deve estar sob domínio, sob o controle apenas de pessoas que negam o sobrenatural, que negam a existência de Deus. Muito pelo contrário, qualquer pessoa, qualquer cristão que crê na Bíblia, que crê na palavra de Deus, que crê na existência de um Deus criador e sustentador de todas as coisas, pode e não apenas pode, mas deve também fazer ciência. Isso porque a ciência produzida por um cristão pode muito colaborar com a nossa sociedade. O cristão, ele deve envolver-se intelectualmente com as discussões científicas do nosso tempo e prestar as suas contribuições para o avanço científico. Isso porque se nós nos abstermos, se nós nos distanciarmos do mundo científico enquanto cristãos, nós estaremos deixando que apenas pessoas com uma cosmovisão alheia, distante da nossa, e muitas vezes uma cosmovisão apenas naturalista, conduzam os rumos da ciência. E nós devemos ter em mente que a ciência, ela não é um campo de conhecimento neutro. Ela pode ser em si neutra, mas as pessoas que fazem ciência, elas não conseguem se despir das suas convicções pessoais, políticas, religiosas, das suas cosmovisões no momento em que fazem ciência. Por isso, é um mito dizer que a ciência é neutra no sentido absoluto, ou seja, não existe neutralidade científica. Ao fazer ciência, o ser humano coloca parte das suas convicções, parte da sua cosmovisão nesse fazer científico. Para entendermos melhor a ciência, nós temos que olhá-la a partir da correlação que existe entre cosmovisão e ciência. E quando nós falamos de cosmovisão e ciência, nós estamos falando tanto da cosmovisão naturalista, humanista e a sua relação com a ciência, bem como da correlação da cosmovisão cristã com a ciência. O Goen e o Bartolomeu, eles chamam-nos atenção para um ponto muito importante quando se trata da cosmovisão cristã e a ciência. Eles dizem o seguinte: a ciência poderia ter equipado a humanidade para cuidar da criação, de desenvolvê-la em seu devido papel de mordomo. Como foi então que a ciência se tornou tão atraída pelo humanismo confessional? Aqui, a Igreja precisa admitir alguma culpa, pois cometeu dois erros que marginalizariam cada vez mais a cosmovisão cristã.
O primeiro grande erro da igreja foi reagir de forma tão negativa à ascensão da nova ciência. Infelizmente, esse segundo erro cometido pela Igreja Católica, diante dos avanços científicos, fez com que criasse um antagonismo, um distanciamento entre cosmovisão cristã e ciência, ou seja, entre fé e razão. Agora, o que vale ressaltar aqui é que esse antagonismo, essa oposição que nós costumamos denominar de conflito entre fé e razão, ou fé e ciência, não é bem assim. A meu ver, esse conflito ele se trata apenas de um conflito de cosmovisões, ou seja, o cientista ele não está despido da sua cosmovisão, assim como o cristão ele não está despido da sua cosmovisão. E muitas vezes a oposição que há entre o conhecimento científico e a fé é apenas um antagonismo, ou uma oposição, ou um conflito aparente assumido pelos atores, tanto da cosmovisão cristã, quanto da cosmovisão naturalista, que é, digamos, a cosmovisão comumente aceita entre os científicos. Entre os cientistas. Lembrando que, quando nós falamos de cosmovisão naturalista, nós estamos falando de uma cosmovisão que tem um olhar apenas para aquilo que faz parte da natureza, ou seja, é experimentado pelos sentidos e nega qualquer conhecimento de natureza sobrenatural. Então, o grande erro da igreja foi condenar a ciência em vez de aliar-se a ela no sentido de assumir que o homem é capaz de produzir ciência, o homem é capaz de produzir conhecimento. Isso é algo muito importante destacar, que quando os primeiros cientistas começaram a divulgar as suas teorias, a Igreja Católica o clero católico começou a perseguir esses cientistas, em muitos casos condená-los à prisão, condená-los à morte e, em alguns outros casos, esses cientistas, para não morrerem, acabavam se retratando ou negando as suas teorias, mesmo que elas fossem verdadeiras. Então, a meu ver, a Igreja Católica ela reagiu de maneira equivocada ao não avaliar corretamente essa relação entre a ciência e a cosmovisão cristã, ao desprezar então o avanço científico desenvolvido, independentemente da cosmovisão do cientista. O resultado extremado desse posicionamento da igreja em relação ao avanço do conhecimento científico culminou então com o predomínio de uma ciência pautada em uma cosmovisão puramente naturalista, humanista, por assim dizer. E esse conflito científico, entre fé e razão, como já disse anteriormente, ele é aparente, porque o conflito de fato existe entre cosmovisões, sejam elas cristã ou não. Isso porque, embora a ciência seja objetiva, o fato é que o cientista, ao fazer ciência, ele não é um sujeito neutro completamente e despido das suas crenças, dos seus valores, da sua cosmovisão. Então, a neutralidade científica, ela é um mito. E o Schaeffer, ele chama atenção sobre isso quando ele diz o seguinte: toma cuidado, portanto, com o conhecimento que confere à comunidade científica o direito de governar. Os cientistas não são neutros, segundo o conceito antigo de objetividade científica. A objetividade é um mito insustentável, pois esses homens não têm base para ser objetivos. Lembre-se que para eles a moralidade é apenas um conjunto de médias. Isso significa dizer,
como já falamos anteriormente, que como a ciência é feita por pessoas falíveis, pessoas sujeitas ao erro, pessoas que carregam consigo suas crenças e os seus valores, a ciência, ela não está completamente livre, neutra, mas ela está também sujeita aos valores e crenças do cientista, principalmente as ciências não exatas, ciências humanas, ciências sociais e por aí vai. Isso por si só invalidaria o conhecimento produzido pelas pesquisas científicas? Isso invalidaria a ciência? De modo algum. Isso porque só nos colocaria diante da necessidade de nós avaliarmos criticamente o conhecimento científico produzido. Isso porque o conhecimento científico ele não pode ser encarado como uma verdade absoluta. Por quê? O conhecimento científico ele responde às questões de seu tempo e ele é conhecimento verdadeiro enquanto não for substituído por outro. Vamos usar um exemplo, a teoria de Newton. A teoria de Newton foi tomada como uma teoria verdadeira, um conhecimento científico válido universalmente, até que surgiu a teoria do Einstein. A partir do momento que veio a teoria da relatividade do Einstein, a teoria do Isaac Newton foi colocada em xeque porque Einstein apontou um outro caminho para o conhecimento científico em relação à física. Então observe que a ciência ela responde aos questionamentos, ela responde às dúvidas do ser humano, ela elabora conhecimentos, mas à medida que o tempo vai passando, a própria ciência, o próprio conhecimento científico pode ser substituído por outro conhecimento. Então, a ciência, ela deve ser submetida à análise crítica, minuciosa, a um estudo mais aprofundado e havendo uma nova teoria que responda melhor a determinada dúvida, a determinado questionamento, a teoria anterior é substituída com a maior naturalidade. Diante disso, nós devemos seguir o que a Bíblia nos ensina. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:21, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Quando nós tratamos da cosmovisão cristã e da ciência, algo que me chama muito a atenção nos escritos da Nancy Pearce é sobre os ídolos intelectuais dominantes. A ciência, ela não deve ser concebida, não deve ser vista como inimiga da fé cristã, mas é necessário nós identificarmos quais são os elementos da ciência que são considerados pela comunidade científica, mas que podem estar contaminados, por assim dizer, e carregados com ideologias, com valores, com crenças, que se nós submetermos esses valores, essas crenças, esses paradigmas ao rigor lógico, nós vamos percebê-los como reprováveis diante, então, do conhecimento científico verdadeiro. Isso porque, infelizmente, existe um comportamento, né, por parte de alguns cientistas, né, que é um olhar, um endeusamento da ciência. O cientificismo nada mais é do que colocar a ciência no topo do mundo, como se a ciência tivesse a resposta verdadeira e única para todas as coisas. Então, diante desse quadro, nós precisamos cuidar para nós não deixarmos que o conhecimento científico seja desenvolvido, seja constituído, seja construído apenas por pessoas que negam a fé cristã ou a fé religiosa, ou mais precisamente uma cosmovisão cristã, ou negam os valores cristãos, porque, de acordo com grande parte da comunidade científica, os valores cristãos, a fé cristã, ela deve ficar apenas no domínio dos valores
e não no domínio dos fatos. Infelizmente, essa visão, né, dicotomizada da ciência tem resultado em prejuízos não apenas para a elaboração de conhecimentos científicos mais consistentes, mas um ponto importante que é na formação de cientistas que não estejam necessariamente submetidos aos dogmas da ciência naturalista. O que seriam esses dogmas da ciência naturalista? Bem, quando nós falamos em ciência naturalista, em naturalismo, nós estamos falando de uma teoria, de uma visão, de uma cosmovisão que nega qualquer elemento sobrenatural como parte da existência humana. Ou seja, um cientista naturalista, a visão dele se reduz apenas àquilo que é natural, aquilo que é físico, aquilo que é material. Por esse motivo, a Nancy Pearcey, ela fala de uma maneira muito acertada sobre isso quando ela diz que um falso Deus leva à formação de uma falsa cosmovisão. É por isso que os cristãos não podem entregar de modo complacente aos não crentes áreas de estudos denominadas seculares, contanto que nos concedam alguma área sagrada restrita onde somos livres para cantar hinos e ler a Bíblia. Temos de identificar e analisar os ídolos intelectuais dominantes e depois identificar alternativas baseadas nas Escrituras. Olha só, diante disso, o cristão, ele precisa entender que nós devemos valorizar o conhecimento científico, não deixar o conhecimento científico à mercê apenas de pessoas contrárias ou que ignorem qualquer realidade espiritual ou que sejam contrários à fé cristã, à cosmovisão cristã, mas como cristãos nós devemos promover o conhecimento científico à luz das Escrituras Sagradas. Com isso, não estou querendo afirmar que a Bíblia seja um livro de conhecimento científico, até porque a Bíblia é a revelação de Deus, né, ao homem, e ela trata de questões de natureza espiritual, muito embora, né, tenha ali nas Escrituras Sagradas pressupostos científicos, tenha ali conhecimento histórico, religioso, cultural, enfim, mas o ponto principal das Escrituras Sagradas é a revelação do plano de Deus para a humanidade, para a salvação da humanidade. Então, o ponto central aqui é compreender que antes de todas as coisas existirem, Deus já era na eternidade e, portanto, foi Deus que estabeleceu as leis do universo. O que o cientista faz, seja ele cristão ou não, é buscar compreender o funcionamento dessas leis do universo que o Criador estabeleceu. Então, não é pecado e também não pode ser condenável o ser humano buscar compreender essas leis naturais que Deus estabeleceu. O ser humano pode conhecer essas leis e, a meu ver, deve conhecer essas leis e não apenas conhecê-las, mas fazer uso delas para melhorar a sua vida na Terra. O problema de uma ciência naturalista é não reconhecer que essas leis foram criadas por um Deus soberano e que exerce soberania sobre todas as áreas da vida. Então, uma ciência naturalista, o grande problema dela é não reconhecer a soberania de Deus e centralizar todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a potencialidade, todo o entendimento na figura humana. Infelizmente, esse é um equívoco, porque uma ciência à parte de Deus, ela é uma ciência que pode estar
suscetível a exaltar o ser humano, a colocar o ser humano acima de qualquer coisa, a ciência como Deus, e isso então é um ídolo que nós devemos combater, que nós devemos olhar com cuidado, porque se torna um ídolo dominante. E a gente sabe que, em nome da ciência, grandes equívocos foram perpetrados no decorrer da história da humanidade. Isso porque nós não precisamos ir muito longe, a própria filosofia nazista de extermínio das raças inferiores, na concepção dos nazistas, era com base em conhecimentos científicos daquele tempo. Então veja que o endeusamento da ciência, o cientificismo, pode levar o homem a grandes atrocidades quando esse fazer científico está à parte daquilo que Deus quer para a humanidade. Bem, até aqui nós falamos sobre a cosmovisão cristã e a ciência, a própria correlação que há entre a cosmovisão cristã e a ciência, mas algo importante que vale destacar ainda é como que acontece, como que pode se dar a relação do cristão e a ciência. A primeira coisa que nós devemos perceber e tomar cuidado é o fato de que nós não podemos cair na dicotomia entre sagrado e secular, entre fé e ciência, ou fé e razão. Ou seja, essa dicotomia sagrado e secular no campo científico deve ser superado. Isso porque fazer ciência é uma vocação, assim como alguém é vocacionado para pregar o evangelho, para adorar, para evangelizar, para tantas atividades que nós denominamos de religiosas ou sagradas, a ciência também é uma vocação. Muito embora muitos cristãos não vejam dessa maneira, mas isso eu considero um posicionamento completamente equivocado, porque a ciência é uma vocação para o ser humano, independentemente dele ser cristão ou não. Essa dicotomia entre sagrado e secular no campo científico trouxe grandes prejuízos para a nossa sociedade, para a Igreja de Cristo, porque ela afastou os cristãos da ciência, né? E o que ocorreu é que o campo científico acabou sendo dominado, preenchido por pessoas que negam qualquer tipo de fé ou qualquer cosmovisão, muitas vezes religiosa, e a cosmovisão cristã. Sobre esse problema, eu chamo a atenção para um alerta que o Heber Campos Júnior faz quando ele diz o seguinte: a triste constatação é que cristãos passaram a fazer ciência como qualquer ímpio faz, sem conscientizar-se de qualquer implicação que sua cosmovisão tenha para a sua prática científica. Isto é, ele consegue ser profissional no laboratório ou na sala de aula, e cristão em casa e na igreja, sem que haja relação entre ambos os espaços. Não estamos falando de uma incoerência de conduta moral, embora tenham efeitos morais, mas de uma conduta de compromissos. Observe aqui que o cientista cristão, ele primeiramente tem compromisso com Deus, com as Sagradas Escrituras. E isso ele deve levar não apenas para a sua vida pessoal, mas também para a sua vida profissional. Enquanto cientista, ele não pode separar a cosmovisão cristã do fazer científico. Um exemplo disso, vamos tratar, por exemplo, das ciências sociais e humanas, quando um cristão ele se torna um cientista no campo da sociologia, das ciências sociais, ou ele se torna um filósofo. Ele não pode fazer, por exemplo, filosofia à parte da sua cosmovisão cristã.
Ou seja, o seu fazer filosófico, o seu fazer sociológico, a sua pesquisa antropológica deve levar em conta as crenças fundamentais da cosmovisão cristã. Ele precisa estar comprometido com a sua cosmovisão ao fazer as suas pesquisas. Eu, como pesquisador, estudioso no campo da filosofia, não faço filosofia à parte ou sem compromisso com as escrituras sagradas. Todo conhecimento filosófico eu analiso, eu faço minhas reflexões tendo compromisso a partir das escrituras sagradas e eu leio filosofia, estudo filosofia a partir das crenças fundamentais da cosmovisão cristã. Isso porque, por exemplo, tanto Moisés como Daniel e Salomão, eles foram homens, né, que durante as suas vidas, eles desenvolveram as suas capacidades intelectuais com ajuda, com a orientação divina, mas você vai observar que, por exemplo, Moisés, ele foi instruído em toda a ciência e conhecimento do Egito, mas ele serviu ao Senhor Deus, ou seja, todo esse conhecimento que ele tinha, ele colocou à disposição de Deus para liderar o povo de Israel, para que esse povo se tornasse uma grande nação. O exemplo de Daniel também é muito claro ao ponto de ele usar o seu conhecimento científico como conselheiro do rei da Babilônia, mas você vai perceber que em nenhum momento Daniel separou a sua cosmovisão religiosa dos seus fazeres do dia a dia. Então, a atuação desses servos de Deus, ela não estava dividida entre o secular e o sagrado, né? Entre o sagrado e o profano. Isso porque tudo o que eles fizeram, né, glorificou a Deus, independentemente do local e do tempo em que eles estavam inseridos. Então, o que eu quero ressaltar é que o cristão, ao fazer ciência, ele precisa fazê-la com compromisso com as escrituras sagradas, não negando as suas crenças fundamentais da cosmovisão cristã. Eu gostaria de enfatizar algo muito importante ainda, que é que o cristão ele deve compreender a ciência como vocação. E se existe uma coisa que às vezes os cristãos eles compreendem de maneira muito equivocada, é o sentido de ser vocacionado por Deus. A palavra vocacionar do latim significa chamar. E há pessoas que são chamadas, pessoas cristãs que são chamadas para trabalhar no campo científico, desenvolver pesquisas na área da saúde, ciências humanas e sociais, ciências naturais e assim por diante. O que nós devemos compreender aqui é qual é o chamado de Deus para a nossa vida. E isso significa dizer que, independentemente da área em que nós estivermos, se nós fomos chamados por Deus, é para Ele que nós vamos trabalhar. O Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Isso significa dizer que tudo aquilo que nós fizermos nesta terra, seja numa igreja, seja numa escola, seja no trabalho, tudo que nós fizermos aqui neste mundo deve ser para a glória de Deus e nós entendermos aquilo ali como uma vocação. A ciência é uma vocação, deve ser compreendida como uma vocação. E aí podemos nos perguntar, quem é que vocacionou Daniel para ser um dos governadores e conselheiros do rei da Babilônia? Meu querido,
a vocação de Daniel para desenvolver essas atividades, que muitos a denominam como atividades seculares, quando na verdade para o cristão não existe secular e sagrado, porque tudo que ele faz está no campo, no domínio, na soberania, sujeito à soberania divina. Portanto, tudo aquilo que o ser humano faz é para Deus e por Deus. Nós devemos entender que essas funções que Daniel exerceu na Babilônia como governador e conselheiro foi uma vocação de Deus para aquele tempo. E quando se trata das ciências, seja qualquer área da ciência, nós devemos entender que as pessoas, os cristãos que estão nessa área, foram vocacionados por Deus, tanto quanto um pregador do evangelho, tanto quanto um cantor de música cristã, tanto quanto um professor de escola bíblica. Todas essas pessoas foram vocacionadas por Deus para atuar em diferentes áreas. E isso deve ficar muito claro para nós não incorrermos no erro de sempre estabelecermos essa dicotomia entre sagrado e profano. Ou muitas vezes dizer que aquele que é vocacionado para o ministério tem um chamado mais especial do que aquele cristão que foi vocacionado para estar numa sala de aula do ensino público ensinando os alunos. Ambos foram vocacionados por Deus de maneira especial para áreas diferentes. E isso é importante porque quando nós entendemos isso, nós levamos a sério tudo aquilo que nós fizemos como algo para o Senhor. Então, o campo científico é um campo que deve ser povoado, ocupado também pelos cristãos. Então a ciência, embora ainda seja um campo pouco explorado pelos cristãos, né, pois ao longo da história, infelizmente, algumas igrejas, né, acabaram colocando a ciência como algo secular e em alguns casos até algo diabólico. Infelizmente, esse campo ele acabou sendo dominado por pessoas contrárias a uma cosmovisão cristã. O que eu chamo a atenção é o fato de que a igreja não apenas deve incentivar, mas deve orar por aqueles cristãos que estão envolvidos no conhecimento científico, que estão envolvidos na produção de conhecimento científico, seja em qualquer área do conhecimento, seja nas ciências exatas, seja nas ciências humanas, sociais, agrárias e por aí vai. Nós, como igreja, devemos incentivar, honrar e orar por essas pessoas que estão lá na ponta, representando a Igreja de Cristo e glorificando o nome do Senhor Jesus com aquilo que eles sabem fazer de melhor. Um forte abraço e que Deus te abençoe.